na brincadeira, cara. Claro, pô. Não pode levar A coisa que eu não tudo. posso levar na brincadeira é o Deus que eu sirvo. O resto, né? Verdade, com certeza. Não, isso aí. Vamos lá. Fala, galera do YouTube, galerinha do Instagram e por que não você do Facebook? Eu sou o Vitor e você está de carona. Galera, vocês já perceberam quem está aqui comigo, né? Estamos aqui com o irmão Anderson. Paz. Eu pedi, ele permitiu, estou gravando, não a nossa trajetória, nós estamos parados, né, para poder ter uma atenção melhor naquilo que o Anderson tem para falar para nós. Pessoal, convidei o Anderson para esse bate-papo de hoje, porque no vídeo anterior, o Anderson falou sobre a sua conversão, sobre as suas experiências com demônios, né, e na descrição do vídeo, nos comentários, né, algumas pessoas entraram lá dizendo que demônios não existem, né, e que demônios nada mais nada menos é do que pessoas desencarnadas. Questão. Então, antes eu queria te perguntar, demônios existem ou não existem? Bom, primeiramente, graça e paz a todos aí que estão assistindo. Olha, é uma pergunta que tem duas vertentes. Na Sim. palavra, né? Se eu for ver na palavra de Deus, que é, no caso, a religião a qual eu sigo, a palavra que me salvou, você sabe como foi feito. Sim. E depois eu pretendo contar para vocês alguns livramentos para entenderem como funciona, como Deus age na nossa vida, até mesmo quando a gente está afastado. Na palavra de Deus, diz que o diabo tentou, né, não diz que houve a rebelião, ele intentou em fazer uma rebelião. Sim. E essa rebelião está escrito lá em Apocalipse 12, 9, se não me engano foi o que eu vi aqui. E ele, o diabo, Satanás, foi precipitado junto com seus anjos. Sim. Na terra. Esses anjos na terra se tornaram o que é conhecido como demônios, né? Como anjos, eram anjos de luz, perderam essa capacidade de luz. E o que acontece? Logo em seguida da precipitação deles, qual foi a maior criação de Deus? O homem. Sim. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que eles se viram retirados do plano celestial, precipitados numa terra, e viram Deus criar o homem com uma semelhança deles, nós passamos a ser objetivo de destruição deles. Por quê? O que há melhor do que você mostrar para o Criador que a criação é falha? Sim. Então, passamos a ser perseguidos. É por isso que diz, na própria palavra, diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quem? Matar, roubar e destruir quem? O animal? O planeta? Não. O homem, que é a criação do Altíssimo. Então, o que acontece? Eu já fui espírita durante alguns anos da minha vida. Eu fui líder espiritual. Sim. E eu falo líder espiritual porque algumas pessoas vinham a mim e eu, como liderança, indicava o que fazer. As entidades aos quais eu permitia meu corpo de dar passagem para trabalhar, elas ajudavam, né? Faziam as coisas, libertavam as pessoas de algumas situações, algumas demandas, algumas coisas assim. Mas é como eu falei, e eu estava conversando, a gente estava conversando, né, Vitor? Pro espírita, respeitando todas as religiões, tá? Eu respeitando as religiões, eu não estou sendo intolerante ao falar que o espírito ele é demônio. Eu estou falando que na palavra de Deus é assim que é colocado. O cristão ele entende que demônios são anjos caídos, não é isso? Isso. Anjos que dão ao diabo aquela sensação de onipresença. Sim. Ele se torna onipresente porque, tem um ali, tem um aqui, é ele, mas não é ele, são vários, aquela legião que veio com ele. Sim. E que está nos outros lugares fazendo exatamente o que ele, como comandante da horda, como comandante da legião. Tem uma passagem que pergunta quem é você, ele fala o quê? Sou legião. Mas, Anderson, olha só, se, né, segundo a Bíblia, né,
demônios, são anjos, né, que foram expulsos, e que os seres humanos, segundo a palavra diz, que quando nós morremos, segue-se o juízo, não é verdade? Isso. Então, é diferente do que os espíritas acreditam, né? Nós acreditamos que esses espíritos, né, que são manifestos no centro espírita, né, na mesa branca, aquelas coisas todas, o cristão acredita que esses espíritos são os entes desencarnados. Os cristãos acreditam que esses espíritos são os anjos caídos. Isso. Né? São os demônios. Exatamente. Mas os espíritas acreditam que são pessoas desencarnadas. Isso. Não é verdade? Com certeza. É a religião, é como eu falo, eu não estou aqui para apontar o dedo para religião nenhuma, até porque quando eu aponto um dedo, voltam 3 para mim. Sim. Quando você aponta. Sabe qual é a minha dúvida? E assim, eu me preocupo muito com isso, porque recentemente eu estava conversando com um rapaz que eu estava levando ele para um centro espírita, e nós estávamos conversando e ele estava me falando que realmente o mesmo espírito, ele pode fazer algo bom, né? Ele pode curar, ele pode dar livramentos, ele pode trazer pessoas amadas, pode tornar um relacionamento amigável. Pode, eu fazia isso pode quando tirar, era líder espiritual. pode tirar o ente querido das drogas, enfim, ele pode fazer coisas maravilhosas. Mas esse mesmo espírito também ele pode destruir um lar, pode destruir uma família, ele pode trazer doenças para as pessoas. Eu não consigo entender. E aí as pessoas falam assim: porque tem um espírito que ele está evoluído, esses são aqueles espíritos que não são evoluídos. Quando o espírito é evoluído, ele só quer a luz e tal. Gente, no kardecismo fala assim, é como eu falo, eu já estive no espiritismo, eu já lidei com entidades que ajudavam as pessoas, mas o que eu falo? Eu já vi coisas acontecer, como eu falei para você naquele vídeo. Sim. Ele fez o pacto com a entidade sabia que ele não ia cumprir o pacto. Avisou para ele mais de 10 vezes que ela não se cortava à toa. Sim. Ele quis porque quis, por causa de um terreno. E o homem desceu à sepultura, você morrer por causa de um terreno. É verdade, é complicado. Você está entendendo? E aí aquilo me decepcionou, porque quando a mulher dele veio para pedir para que a situação fosse revertida, e eu fui falar com ele, ele virou e falou assim: eu não fui na casa dele buscá-lo. E se você continuar pedindo por ele, eu vou começar a cobrar de você. Aí eu falei assim: opa, peraí. Então, aonde está a bondade? Aonde está... Porque aí eu Foi falei isso assim, que abriu seus olhos para... Ali começou o processo. Eu comecei a ver ele com mais reserva. Até então, tudo que ele falava na época em que eu era espírita, tudo que ele falava para mim era lei. Sim. E ele falava: não, tá certo. Mas quando eu vi esse homem descer a sepultura, tudo tipo assim, não vou falar tudo bem que ele procurou. Não, a gente sabe. E isso é uma das coisas que a gente falou no último vídeo. O grande lance do diabo, né? Pode-se assim dizer, é que as pessoas não acreditam. A pessoa acha que ela vai, ora a Deus. Ora a Deus, mas você ora a Deus, você acredita que Deus existe? Acredito. E por que você não acredita que o diabo, né, que significa adversário, né? Por que você não acredita que o diabo, que Deus não tem adversário, mas significa adversário? Por que você não acredita que o diabo existe? Aí a pessoa, às vezes, o que acontece muitas das vezes, é que a pessoa, ela faz com que as coisas se tornem... Ela bota muita religiosidade nas coisas dela. Ela não tem a própria culpa dela, o ser humano tem uma natureza pecaminosa, e ele acaba dizendo que tudo que é errado que ele faz é culpa do diabo. Não, isso é o diabo, isso é seta. Até mesmo no meio da igreja acontece isso. Às vezes a pessoa fala: isso aí, o marido me bateu, a irmã fala mal do outro. Gente, não é porque a pessoa é cristã que a pessoa... ela é perfeita. Não existe isso. A gente não tem não existe essa colocação de perfeito no cristão. O cara erra e bota a culpa no diabo. E aí, você tá entendendo? Não, mas eu tenho meus defeitos, eu me conheço, eu tenho meus defeitos. E por isso que se diz na palavra que você tem que estar preparado o tempo inteiro, porque a vinda de Cristo, a segunda vinda, ela vai ser como um estalo, como um piscar de olhos. Então, não, quando ele vier eu vou estar preparado. Vai ficar. Vai ficar. Mas é isso que eu te falo, quando eu comecei a ver
essa situação sendo feita, esse rapaz, esse senhor descendo da sepultura, eu comecei a olhar de uma forma mais como é que fala? Mais receosa. Sim. Tanto é que quando as pessoas iam lá e queriam falar com ele, eu tentava direcionar para outras entidades que eram mais brandas, que era, você traz uma vela, você traz um marasmo, você traz uma cachaça, você traz um pito. Nada de você ter que se cortar, de você ter que se pactuar. Mas tinha gente que eu acho que gostava daquilo, gostava de estar na presença dele. Então é isso, eu respeito, volto aqui a falar, respeito a religião de cada um Sim. vive aquilo que acredita. Nós estávamos até comentando, não foi? Eu falei assim, o que é melhor? O que é melhor? Você viver e você ser bom ao seu próximo, e no final das contas, quando você morrer, por você ser bom, por você ser uma pessoa de coração bom, você ter direito. Se eu tiver errado, e se realmente os espíritas estiverem certos, se você for bom, você tem um lugar bom para te aguardando para você ir. Agora, eu, naquilo que eu acredito, no Deus que me libertou das trevas, no Deus que foi lá e tirou do meu cativeiro e me colocou aqui onde eu estou de pé, sim, nesse Deus ao qual eu louvo, ao qual eu conto meus testemunhos, como eu falei para você, sim, que eu vou falar, se eu seguir a Escritura, se eu seguir aquilo que está escrito na palavra dele, a boca de Deus aqui, e o final estiver certo, como eu creio no meu coração que está certo, e eu for para a glória, e se você descobrir que o que você está fazendo o tempo inteiro está errado e você for, a sua alma seguir o juízo e você for para o inferno? É complicado. É complicado, você está entendendo? É complicado. Eu posso falar da minha religião, porque foi a minha religião que no meu momento de vida me salvou. Foi Deus que foi lá e falou, filho, calma. Nesse tempo mesmo de voz, filho. Aí eu, que isso? Aí, calma. E eu, o desespero, tudo aquilo que eu sentia, a vontade de me matar, tudo aquilo foi embora. Hoje você é cristão, prega. E isso eu tenho como eu tenho um canal, tenho um canal com alguns vídeos devocionais, tem alguns vídeos que Deus... O link vai estar na descrição desse vídeo, vocês acompanham lá o canal do Anderson. Tem testemunhos lá também, tem louvores. Sim. O que eu posso falar é o seguinte, em 94, eu estava desempregado, tinha acabado de sair do quartel. Sim. E quando a gente sai do quartel, a gente pensa logo em ser segurança, que é uma coisa que tem a ver com a vida militar, né? Com a caserna militar, de você servir, de você obedecer ordens, de manter a ordem. E eu fui procurar um emprego de segurança, fiz o curso e abri uma oportunidade no mercado. E eu passei pelos testes, fiz tudo, as entrevistas foram 2 ou 3 entrevistas, psicólogo e tudo, para ser segurança. E aí quando chegou na hora, diante do diretor, aonde nós estávamos ali para pegar o uniforme, né, entregar a carteira tudo direitinho, pegar o uniforme para começar a trabalhar no domingo, estava eu e um outro rapaz, e eu, naquele momento que o diretor saiu da sala, eu ouvi a voz no meu ouvido falando assim, vai embora. Aí Você ouviu literalmente? Ouvi, literalmente, vai embora. Tipo assim, vai embora. Aí eu olhei, eu falei assim, hein? Aí daqui a pouco veio aquilo de novo, vai embora. Nossa. Aí eu falei, gente, eu ouvi mesmo, eu tô ouvindo. E a terceira vez foi diferente. Vai embora e leve esse rapaz que está contigo, não fique nenhum nem outro. Aí eu virei pro rapaz que estava ao meu lado e falei assim, olha, eu tô afastado, na época eu estava afastado da presença. Eu falei assim, eu estou afastado, mas eu estou ouvindo uma voz aqui que eu creio e eu sei que é de Deus, porque só pode ser de Deus. Eu estou ouvindo uma voz aqui falando pra gente não ficar, pra eu não ficar e pra falar pra você também não ficar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, puxa vida, Anderson, eu te contei a minha história, porque né, à medida que você vai fazendo os testes e vai afunilando as pessoas, você começa a conhecer melhor a vida do outro. E ele me contou que realmente ele estava desempregado há mais de 1 ano, a sogra sustentava ele passava humilhação, ele estava com uma filha de 6 meses, então ele realmente precisava do emprego. E aí eu falei pra ele, mas olha, eu tô ouvindo, cara. Ele falou assim, não, eu não posso perder uma oportunidade dessa. Bom, o diretor voltou pra sala,
eu, motivado por aquilo que já estava no meu interior, né? Eu estava apreensivo com aquela voz. Eu falei para ele, olha, o senhor me desculpa, mas eu quero a minha carteira porque eu não vou ficar. E aí ele virou e falou assim, você não vai ficar? Tem certeza? Porque ele gostou muito da minha pessoa, eu senti que ele se apessoou por mim. E aí eu falei assim, não senhor, infelizmente eu não vou poder ficar. Aí ele, então tá bom, pegou o telefone, fulano, aquele seu amigo tá por aí? Tá, manda ele subir aí que surgiu uma vaga agora. Aí falou assim, não, depois segunda-feira ele traz a documentação. Eu fui embora, antes de eu ir embora eu virei pro rapaz, falei assim, e aí, vamos? E o rapaz virou e fingiu que não era com ele, olhou pro lado, fingiu que não era com ele. Pois bem, eu desci, cheguei em casa, na época eu morava no Leblon com a minha mãe de criação. Cheguei em casa, a minha mãe não era cristã, né? E aí eu cheguei em casa, falei pra ela o que tinha acontecido, a minha mãe, isso é mentira, isso é balela, onde já se viu, escutou uma voz falando pra você não ficar no emprego, então tomara que essa voz abra uma porta de emprego pra você, que não sei o que, essas coisas, né? Aí eu falei assim, mãe, mas foi o que eu ouvi. Tá, você não quer trabalhar, não quer nada. Tá, tudo bem. Passou, isso era, se não me engano, isso era uma sexta-feira. Passou sábado, passou domingo, quando chegou na segunda o telefone lá em casa tocou. Minha mãe foi atender o telefone, eu tô olhando pra ela. Aí ela atendeu o telefone e ela falou assim, oi, tudo bem? Não, ele? Não, tá aqui. Não quer nada, olha só, eu não quero nada, não queria trabalhar, não queria nada. Aí ela virou e não quer nada e tal, ainda veio com história que ouviu voz e tudo. Aí eu vi a minha mãe ficar muda, vi a minha mãe palidecer e eu fui do encontro dela porque o telefone caiu da mão dela. Entendeu, Vitor? O telefone caiu. Eu falei assim, peraí. Aí eu segurei a minha mãe, eu senti que ela deu uma bambeada, eu segurei minha mãe. Aí minha mãe, eu botei o telefone de volta no gancho, eu falei assim, mãe, o que foi? Ela me abraçou e começou a chorar. Que a amiga dela sabia que eu ia trabalhar naquele mercado. E exatamente na segunda-feira, quando abriram o mercado, os dois seguranças estavam degolados no frigorífico. Estava o rapaz, pai da filhinha, da menina de 6 meses, e o rapaz ficou no meu lugar. Nossa. Era para ser a minha vida. Mas esse livramento foi já depois de você se converter? Nesse livramento foi quando eu aceitei Jesus. Quando você aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em torno de 94, mais ou menos. E isso foi isso. Tipo assim, eu aceitei Jesus, fiquei 2, 3 meses na presença ali. Então essa voz que você ouviu já não era mais a voz dos espíritos? Não, depois não. Depois de eu ter aceitado Jesus, de eu conhecer a palavra, eu me tornei apóstata. Eu reneguei a Cristo e fui ser servo do inimigo, entre aspas. É verdade. Você era cristão. Eu era cristão, largou a igreja. Larguei a igreja e fui servir. E depois você teve essas experiências ruins. E isso, todas essas experiências, já conhecendo a palavra, eu larguei. Por isso que eu falo que a apóstata é exatamente aquele que renega a fé. Sim. Exatamente, então foi o que eu fiz. Eu conheci a Cristo, tinha aceitado Jesus e eu reneguei a Jesus e fui servir ao outro lado. Tá, aí você viu que não condizia com você... Não, porque uma pessoa que vê... Veja bem, você se diz meu amigo. Você me vê no desespero, que foi o momento em que Deus foi lá me resgatar. Sim. Você me vê no desespero, você me vê passando fome, eu passava fome porque eu era corretor e não vendia. Minhas portas estavam fechadas, os clientes iam para a mesa e não fechavam. Estava tudo certo, a venda caía. Então, quer dizer, tinha alguma coisa atrapalhando. Então eu não conseguia vender, eu passava necessidade em casa, aluguel atrasado, sozinho no deserto. E aí aquelas entidades às quais eu me prestava a servir, que deixava o meu corpo à disposição, ela mesmo virou para mim e falou assim, para você viver desse jeito, é melhor você pôr um fim. Que isso não, assim mesmo, para você viver, como a gente está conversando aqui, para você viver assim, é melhor pôr um fim. Isso não é vida de homem. Você não vive, você sobrevive. E isso não é vida de homem. Ninguém vai sentir tua falta. Foram essas as palavras que eu vi. Novamente falando a quem é espírita, a quem tem seus santos, a quem cuida deles. Eu estou falando da minha
experiência. É a sua história. A minha história. Cada um tem a sua experiência, né? Muitos com certeza vão dizer que estão lá até hoje, né? Que tá são tudo bem. protegidos. Tudo bem, Enfim, exatamente. Você, infelizmente, não teve esse mesmo destino, né? Eu nem falo infelizmente, eu falo felizmente, porque foi um hoje momento você em que... se reencontrou, né? Com a sua verdadeira vocação e religião. Enfim. Vocação e religião. Ô Anderson, eu quero te agradecer, cara, por esse papo. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos ver se o pessoal lá do outro lado, né? Se o público, né? Gostarem desse bate-papo, quiserem novos vídeos, eu a partir agora desse mês eu estarei fazendo lives, né, com convidado, com pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar no carro, e aí nós vamos para um lugar, né, e vamos fazer uma live. Desde já o convite é feito para você, se você quiser participar, né, de passar lá umas 2 horas comigo respondendo perguntas lá do público. É isso aí, pessoal, esse é o vídeo, até a próxima, valeu.